Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Matheus aqui. Hoje veremos o módulo 19 de Física 1, que é um módulo sobre exercícios de leis de Newton, tá? Um módulo só de questões. E aí, antes de começar aqui a fazer com vocês, eu queria bater um papo com algumas dicas, sabe, de como você pode encaminhar seu pensamento durante a questão. Não é obrigatório, mas assim, ajuda bastante, tá? Então aqui, ó, 3 dicas simples. Questões que envolvam cálculos, tá? Aquela de teoria a gente vai só ler mesmo e marcar. Mas se envolver cálculo, primeira dica para vocês é a seguinte: identifique as forças envolvidas no problema. A gente já viu vários tipos de força. Força-peso normal, atrito, tração, né, elástica. Tem vários tipos de força, mas assim, não quer dizer que na questão vai ter todas elas. Basicamente a gente vai ter 2 ou 3 no máximo, assim. Uma questão mais difícil tem 4, talvez 5, mas assim, é um nível muito alto. Então, quando você lê a questão, a primeira coisa que você vai ver no texto, dicas sobre quais são as forças envolvidas. Sendo que o peso, né, em 99,9% dos casos vai estar lá. Então, força-peso é basicamente uma que você vai ter que marcar sempre. Beleza? Segunda dica aqui para vocês, ó, procure por palavras-chave. No texto vai ter sempre uma palavra assim: o objeto está em repouso, o objeto está acelerado, velocidade constante, despreze atrito, ou então coloque o atrito. São palavras importantes porque indicam contas para vocês. Principalmente a parte do atrito, né? Se ele falar despreze o atrito, não vai ter força de atrito. Se ele não falar nada, você vai ter que incluir. E repouso e velocidade constante indicam que a situação não tem aceleração, ou seja, força resultante igual a zero. Se tiver acelerado, FR igual a MA, segundo a lei de Newton, você vai botar também na sua conta. Então assim, são palavras importantes porque te ajudam a entender a questão e mais que isso, te ajudam a montar o seu cálculo, beleza? E a terceira aqui, eu botei desenho a situação, mas é mais opcional. Claro que assim, ajuda bastante quando você desenha a situação. Inclusive tem uns estudos ali que dizem, né, na parte de educação, que diz que quando você desenha, principalmente lei de Newton, tá? Mas quando você desenha as situações de cinemática, lei de Newton e outras matérias, você consegue um grau de acerto maior. Então se puder desenhar também, desenha. Tem questão que o desenho vem pronto já, só coloca as forças, mas tem questão que é só o texto. Então, desenha rapidinho, bota um bloquinho qualquer lá, uma bolinha, coloca as forças e ajuda bastante. Tranquilo? Então vamos começar aqui as questões e aquele esquema de sempre. Vou cortar o vídeo e durante as questões a gente bate um papinho só para relembrar um pouco da matéria. Guarde isso aqui, ó, que a gente já vai usar na primeira questão, beleza? Então pessoal, vamos começar aqui, ó, questão número 1, lá dos conceituais, tá? Da UFRGS. Vamos ler junto aqui o texto e já botei aqui no cantinho um resumo que eu falei com vocês, tá? Resumo das dicas. Vamos ler o texto já procurando forças, palavras-chave e o desenho, eu já me adiantei, tá? Eu coloquei aqui um super desenho, é só uma ideia, só um esboço da situação. Mas vamos lá. Um cubo maciço e homogêneo, cuja massa é de 1 kg, então anotei aqui, ó, massa M de 1 kg, está em repouso. Repouso, palavra-chave, cara, repouso, tá aqui, ó. Isso aqui é super importante. Repouso, lembra que é uma situação onde o corpo está parado e, melhor que isso, é quando a aceleração é igual a zero. Então já sabe, um bom começo, né? Nossa FR igual a zero. Viu como é importante? Anotar aqui, ó. Então vamos lá. Em repouso sobre uma superfície plana horizontal. Então o que eu fiz? Eu desenhei esse bloco maciço, esse cubo maciço, numa superfície plana horizontal aqui, ó. Viu? Traduzir para desenho. Vamos lá. O coeficiente de atrito estático entre o cubo e a superfície vale 0,3. Coeficiente, né, estático, a gente bota essa letrinha M, que é o μ, 0,3. Já anotei também o valor, tudo pronto. Ele fala o seguinte: uma força F horizontal é então aplicada sobre o centro de massa do cubo. E ele queria que a gente assim, ó, assinale o gráfico que melhor representa a intensidade da força F de atrito estático em função da intensidade F da força aplicada. Então vamos lá. Bom, primeiro, a gente já sabe então que a nossa força resultante vai ser zero. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar as forças no desenho, tá? As forças da situação vou colocar aqui. Lembra aqui, né? A gente está na Terra, então vai ter o peso aqui para baixo, não tem para onde fugir. Se o objeto está, né, colocado numa superfície, se ele está em contato com a superfície, que como no caso que está no chão, aparece uma força
no caso aqui para cima, que a gente chama de normal. Ele já comentou no texto que existe coeficiente de atrito, então temos um atrito aqui no chão. Vou botar de verde aqui, para não confundir muitas coisas. Vou botar de verde, vou botar como se fosse pro lado de lá, porque eu vou adicionar a força F, que ele falou no texto lá pra gente também, pro lado contrário. Então tá aqui, ó. Força F, tem o atrito e tem a normal e o peso. Coloquei tudo que eu precisaria fazer, né? Tudo que eu tenho de forças e valores aqui também, né, no cantinho. Vamos fazer a conta então. Como é que a gente arma essa conta? A gente vai trabalhar na parte horizontal primeiro. Vamos lá, vou escrever aqui, ó. FR igual a M vezes A não, né? Que já sabemos que é zero, então vou botar aqui força resultante. Vai ser quem está de um lado contra quem está do outro. Tem uma força de cor preta aqui, que é o F, para a direita, e a FAT para a esquerda. Então eu vou botar F menos FAT, um contra o outro. A palavra-chave lá do início, ela é fundamental agora, porque repouso, isso aqui a gente pode tirar, ó. Isso aqui vai ser igual a zero. E aí fica muito mais fácil de fazer, porque eu vou chegar na situação de que a minha força de atrito, vai estar relacionada ao meu F. Então, ótimo, fiz a primeira parte, ok. Coisa importante agora, a força que você faz, né? Esse F aqui, ele está diretamente relacionado com a força de atrito estática. Então assim, se eu faço, por exemplo, uma força de 10 newtons e o corpo se mantém em repouso, é porque o atrito também tem 10 newtons. Beleza? Faço 5. Para que mantenha em repouso, né, igual a zero, a força de atrito também tem que ser 5. Então essas forças são complementares. Uma vai ser igual à outra. Claro que tem um limite, vai ter uma hora que eu vou fazer tanta força que eu vou acabar ganhando o atrito. Existe o que a gente chama de atrito estático máximo. E aí, para saber esse valor, eu vou usar uma fórmula. Aqui, ó. Lembra que a força de atrito é μ, no caso aqui é o μ estático, né? Vezes normal. E aí eu tenho como achar normal. Nessa situação aqui, numa situação onde o plano está totalmente horizontal, a normal e o peso se equivalem. Ou seja, deixa eu botar aqui, ó, esse pontinho, a primeira conta, fazer aqui a segunda conta. Vou botar aqui normal é igual ao peso, e o peso é fácil de achar. O peso eu vou fazer massa vezes gravidade. Vou fazer M vezes G. Lembra que tem a formulinha dele. E aí fica fácil, que a massa vale 1 e gravidade vale 10, né? Então, quando eu fizer a conta, a normal acaba valendo, vou botar aqui no cantinho, normal acaba valendo 10 newtons. Então fechou aqui a primeira conta que eu fiz na nossa questão. Segunda conta é fazer o atrito máximo. FAT vai ser 0,3, tá? Que é o valor do μ estático, não inventei esse valor, e a normal vale 10. Então, força de atrito máxima vale 3 newtons. Isso aqui é o valor máximo que o atrito segura. Tipo, como assim? Se eu fizer uma força de 1, eu não consigo mover o bloco. Se eu fizer uma força de 2, também não consigo. Se eu fizer 2,9, não anda. Eu faço 3, ele ainda segura. Eu faço 3,1, já era. 3,1, a força de atrito estático não segura e o objeto começa a se mover. Basicamente é isso que tem que responder. Só que a questão é o que ela faz. Ela não coloca um valor para você marcar, tipo 3, 4, 5. Ela coloca em gráfico. Então vamos lá tentar achar uma resposta que tenha a ver com o que a gente achou. Detalhe importante, a gente sabe que o valor máximo é 3. Por isso que na resposta tipo A, B, C, D e E, todos os valores máximos ali são 3. Então tem todo sentido. Então vamos lá, ele quer que a gente associe. Na linha de cima, tem aqui, ó, onde seria o eixo Y, o eixo Y é a força de atrito. No eixo X é a força F. O que você tem que marcar? Algum gráfico que indique isso aqui, ó, que indique que em todos os momentos a força de atrito e a força F tem o mesmo valor. Até que chegue em 3, mas assim, até o 3, que é o ponto máximo do gráfico, todas as marcações têm que ser iguais. Então você tem que procurar um gráfico que diga assim para você. Deixa eu botar aqui em cima rapidinho, para a gente fechar essa questão aqui. Se eu marco 1 aqui, eu marco 1 também aqui, eu tenho que ligar
esses dois caras. Se eu marco 2 e aqui eu marco 2 também, eu tenho que juntar os dois igualzinho. Se eu marco 3 para a força de atrito, eu tenho que marcar o mesmo valor para a força F. E se eu unir esses pontos aí, eu vou ter um gráfico que lembra uma função do primeiro grau, mas é assim, tá ali. Esses valores vão ser meio que constantes. E se você olhar aqui as opções de resposta, o mais próximo do que esse gráfico que a gente fez aqui de esboço, o mais próximo é a letra C. Só para conferir, você pode juntar os pontos ali, porque é quadriculado. 1 com 1, 2 com 2 e 3 com 3. Perfeito. Então, o gabarito da primeira questão, deixa eu botar aqui no cantinho, letra C. Parece que é difícil, gente, mas não é. A gente fez uma conta de 1 vezes 10 e depois 0,3 vezes 10. Foi comigo com vocês. Essa parte aqui da leitura ela é mais fundamental do que a conta em si. Então, quando for fazer questão de lei de Newton, já vai pensando na maldade de identificar palavras-chave e também fazer o desenho. Beleza? Vamos para a próxima então. Vamos fazer também o número 2. Bom, dando sequência aqui, ó, questão número 2 da UFG. E aí vamos ler tentando seguir aquelas dicas. Eu apaguei porque eu queria botar o gráfico aqui, então para abrir espaço eu apaguei as dicas, me lembra. Ver quais são as forças, palavras-chave e, se possível, desenhar a situação. Ó, questão número 2. Um objeto de 5 kg move-se em linha reta sob a ação de uma força. Então vou botar aqui, ó, objeto de 5 kg, a massa dele, e sob a ação de uma força em linha reta. Vou botar aqui uma bolinha. Tá? Botei bonitinha e tem uma força aqui empurrando ela. Show! Então desenhei a situação e já botei pelo menos uma das forças ali indicadas. O gráfico a seguir representa a sua velocidade em função do tempo. Essa questão especial ela vai trazer também conteúdo lá dos modos anteriores, modos de cinemática, parte de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Este gráfico aqui ele é de velocidade e você pode perceber que a velocidade varia ao longo do tempo. Logo, é um gráfico que vai te indicar que na situação tem aceleração. Então, aqui a palavra-chave estava em gráfico, né? Então aqui teremos aceleração. Antes de fazer aqui a parte do cálculo, vamos tentar terminar de ler. Considerando os dados apresentados, conclui-se que o gráfico que representa a força que atua no objeto em função do tempo é a seguinte. Essa questão aqui, gente, ela tem uma série de probleminhas, tá? Primeiro que ele não fala a parte, né, relativa ao atrito. Então a gente vai trabalhar só com a força resultante, só para CF aqui mesmo. Apesar de que o ideal é que ele falasse que considere ou desconsidere pelo menos. Mas vamos trabalhar só com FR, tá? Só com força resultante. Vou deixar aqui, ó, já vou botar um FRzinho aqui. Então beleza. Outra parte que é meio estranha essa questão é porque se você for ver o gráfico que ele te dá, de velocidade por tempo, no gráfico dele existem valores negativos para a velocidade, não tem problema nenhum, tá vendo? Tem o menos 2 lá embaixo. A grande parte estranha é o tempo, ele tem tempos negativos, não é comum aparecer isso. Na verdade é até errado, mas enfim, ele pode medir, colocar a metragem dele, digamos assim, né? Ele pode colocar os dados da forma que ele quiser, só não é usual botar negativo. De qualquer forma, qual é a importância de saber, né, ler o gráfico? Porque assim, ele quer força, e força não tem mistério, é M vezes A. E aí a massa eu tenho, o que eu não tenho por enquanto é o valor de A. E aí você vai ter que fazer, vai ter que recorrer a uma forma de calcular, que não é tão difícil, né? Basta lembrar um pouquinho, como calcula-se a parte de aceleração, a parte de gráfico, né? É fácil de fazer, tem que escolher 2 pontos. Eu botei aqui um gráfico mais tradicional do que como está na apostila, mas de qualquer forma é buscar pontos, é só você unir. Por exemplo, eu tenho no final do gráfico um ponto que é tempo de 2 segundos com velocidade de menos 2, tá? Tem que escolher 2 pontos aleatórios. Estou pegando esse aqui, ó, este ponto, que é o último que tem, e vou pegar um outro qualquer, tá? Vou pegar aqui, ó, pegar 2, pronto, esse aqui, ó, velocidade de 2 e o tempo de 0. Então,
tenho dois pontos retirados de forma aleatória. Você pode escolher qualquer dois que vai dar certo. E aí quando você tenta descobrir a aceleração por aqui, o que você faz? Você faz ΔV sobre ΔT. Lembrando que qualquer delta é o final menos o inicial. Então quando eu for fazer a conta, vai ficar assim, ó. Velocidade final que a gente aqui escolheu quando pegou os pontos. Velocidade final que a gente escolheu está aqui, ó, 2. Velocidade inicial que a gente escolheu, 0. Então, quando eu for... 0 não, perdão, 2, né? Menos 2 e 2. Então, final menos inicial. Final menos 2. Inicial 2 positivo, só que aí fica menos 2 de cada forma, né? Final menos inicial. Dividido pelo tempo. Tempo final, que a gente acabou escolhendo aqui, menos tempo inicial. Tempo final 2, tempo inicial 0. Então fica 2 menos 0. Quando eu faço a conta aqui, ó, menos 2 com menos 2 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, deixa eu abrir espaço aqui, ó, para não confundir. Vai ficar uma conta de menos 4 sobre 2. Então no final de tudo, a aceleração vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. A unidade eu tenho certeza que é essa porque a velocidade está em metro por segundo e o tempo está em segundo, tudo no SI. Então beleza, e é negativo porque a nossa linha do gráfico está descendo. Já saberia que o sinal era esse, a gente só confirmou quando fez a conta. Então está tudo aqui pronto. Para garantir, o que você vai fazer? Vamos calcular a força resultante para acabar a questão. M vezes A. Força resultante vai ser 5 kg, que é a massa, eu estava até agora esperando, e a aceleração que a gente achou, menos 2. Nossa força resultante aqui acaba sendo o valor de menos 10 newtons. Fechou a questão. Qual é o problema? Mais uma vez, a gente tem um gabarito que não trabalha com números, tipo 10, 20, 30, né? É um gabarito que trabalha com gráficos, sem problemas. Vamos ter que buscar essa resposta ali. Se você for ver, os gráficos, alguns deles são parábolas. E nessa parte da matéria especialmente, não tem parábola, tá? Porque, olha só, M vezes A. Não tem nada ao quadrado aqui. Você pode descartar tudo que é parábola. Então, a letra A e a letra B, você pode tirar do jogo. Temos possíveis respostas, C, D e E. E aí, a C é o valor de 10, só que positivo. E a D é um valor de menos 10. E a força, ela acaba sendo constante. A velocidade varia, a aceleração não. Se a aceleração é constante, a força também é constante. Então você marca aí, ó, letra D. Tá? É um gráfico que mostra a força o tempo todo, valendo menos 10. Letra D. Fechou? A letra E não pode ser porque está aumentando a força, tá? E se aumenta a força, não seria esse valor aqui. Dá uma conta muito mais estranha de fazer. Então, letra D, beleza? Para fazer o último por hoje, vamos fazer a questão número 3 para a gente fechar aqui. Galera, para fechar por hoje aqui, vamos lá na questão número 3. E ela tem um desenho já armado que já facilita nossa parte, de dicas. A dica 3 já está meio que pronta aqui na sua questão. Vamos só ler o que está falando aqui. Seguinte, considere a montagem da figura. Então tem dois blocos, A e B, tem umas polias aqui, e tem um dispositivo ali no meio. E aí ele meio que explica isso no texto. Os blocos A e B têm massa de MA valendo 8 e MB valendo 2. Anotei, MA 8, MB 2. Os fios e as roldanas e o dinamômetro são ideais. Ideais que não tem massa, então assim, não vai ter atrito, não vai ter nada. Eles só estão ali para compor a nossa história. E mais que isso, tá? Despreza-se resistência do ar. Então é uma situação que realmente não tem nenhum tipo de atrito. Viu como é que é bom pegar a palavra-chave? FAT não vai ter aqui. Ele manda usar a gravidade como 10. E na letra A ele pede para a gente achar a aceleração do sistema. Letra B, a indicação do dinamômetro. Só para lembrar, tá? Dinamômetro é um instrumento que vai te medir força. Então ele está aqui, ó. É esse desenho estranho que tá aí no texto de vocês. Dinamômetro. Esse cara mede força. Ele vai medir a força da onde ele está colocado. No caso, ele está colocado na tração, tá vendo? Então ele vai medir a força do fio. Tração, fio, lembra? Então se ele está colocado aqui no fio, ele vai estar medindo tração, beleza? Então, uma coisa de cada vez. Temos que achar a aceleração e também a tração que tem
no fio aqui entre os dois. Então vamos lá. Lembra da dica? Vamos botar as forças que existem na situação. Bom, não tem muita força aqui. Aqui eu vou ter no bloco B o peso, vou botar PB, tá? Peso do B. E no A eu vou ter o peso de A. Então, PA. Pronto, não tem muitas coisas. E eu tenho a tração, porque se eu tenho fio, tração é a força no fio, eu vou botar aqui de verde. Tração e traçãozinha aqui também. Então, beleza. Tenho as minhas meus dois blocos já desenhados e já com as forças indicadas. Esse tipo de questão aqui, tu tem que ter uma maldade a mais, porque, olha só, eu tenho um bloco de 8 kg e eu tenho um bloco de 2 kg. Tem como você saber, sem conta nenhuma, para que lado esse negócio vai cair. Do tipo, vai cair o A e o B sobe, ou vai cair o B e o A sobe, né? É só você ver a questão na massa. Pô, o A é muito mais pesado. Se eu colocar os dois conectados, a tendência é que o A acabe descendo e o B acabe subindo. Vai fazer um movimento tipo esse aqui, ó. Vai fazer esse movimento aqui, no sentido do A descer e do B subir. Tá, mas por que isso é importante? Na hora de escrever as equações, saber quem está ganhando, entre aspas, é importante. Do tipo, aqui, se eu sei que o B vai subir, é porque a tração, a força T, é maior que a força PB. Então, na hora de escrever força resultante, T menos PB. Do lado de lá, é o contrário. Se o A está descendo, é porque PA menos T. Peso menos tração, que o peso vai estar ganhando, entre aspas. Então vamos escrever aqui, ó, as equações para o bloco A e para o bloco B. Rapidinho aqui, ó. Força resultante, isso aqui do A, tá? Bloco A vai ser peso de A menos tração. Lembrando que é um fio único, então a tração é igual das duas, tá? Como é um fio só, somente um T, não tem TA e TB. Vamos lá então também aqui, ó, para a força resultante do bloco B. É basicamente a mesma coisa, só que inverte a ordem, né? Eu falei com vocês, está subindo, então tração menos peso de B. Só isso, basicamente. Tem como melhorar, obviamente. Vou fazer o seguinte aqui, ó, vou botar como se fosse um sistema e vou melhorar isso aqui. Eu conheço, por exemplo, eu sei que força resultante, vou botar aqui no cantinho, força resultante tem uma fórmula, que é M vezes A. Não é isso? Vou botar aqui, não. Força resultante de A vai ser MA vezes A. E força resultante aqui depois, né? Igual a peso do A. Peso tem fórmula. Massa do A vezes gravidade. Isso aqui menos tração. Beleza? Mesmo esquema para o de baixo. MB, que é força resultante, massa do B, vezes A. Igual a massa do B, bota na ordem, né? Tração menos peso de B. Peso de B é massa do corpo B vezes gravidade. Então tá ali tudo pronto. Eu tenho basicamente todos os valores meio que dados para mim. Por exemplo, eu sei que massa do A vale 8. Então vou trocar aqui, ó, na parte de cima, 8 vezes A. Igual a MA vezes G. A gravidade eu não botei, mas gravidade a gente sabe que vale 10 pra gente. Então, só para adiantar uma continha aqui, ó, MA é 8, gravidade é 10. 8 vezes 10, 80. Não é só para adiantar um pouquinho. Menos tração. Embaixo, mesmo esquema, massa de B e aceleração. Massa de B vale 2. Aceleração não sei quem é ainda. Tração não sei dizer também, vou tentar descobrir. E o peso do B. Massa vezes gravidade. 2 vezes 10. Para adiantar também aqui, ó, já vou colocar 2 vezes 10, 20. Estamos chegando no final. Isso aqui, infelizmente, tem gente que não gosta muito, mas isso aqui, infelizmente, é um sistema matemático. Mas tem uma vantagem, tá? Quando você monta esse tipo de sistema na física, ele já é feito para dar certo. Olha só como vai ficar bom de fazer. Vamos fazer por soma, tá? Vou botar o traço embaixo aqui e eu vou somar as equações. Quando você soma essas equações, tem menos t com um t aqui, ó. Esses caras vão automaticamente sumir. Então fica um negócio muito mais simples. Fica 8a mais 2a. Deixa eu botar aqui no cantinho. Vai ficar mais fácil de ver.
8A mais 2A. 8A mais 2A? 10A. Do lado de cá, 80 menos 20. 80 menos 20, 60. Acabou a sua conta. Vai pegar o 10, passar para o outro lado dividindo, ó, acabou. Vai ficar aqui 60 divididos por 10. Então, a aceleração do sistema, a aceleração vale, deixa eu botar aqui embaixo, 6. Então, a aceleração do sistema, eu vou puxar aqui, ó, para ficar mais fácil, fica valendo 6 metros por segundo. Então, letra A foi feita. A letra B é muito mais simples de fazer, porque você tem as equações meio que prontas. Você tem esta equação aqui, lá de cima, né? 8A, 80 menos T, e tem a de baixo, 2A, T menos 20 também. Você pode usar uma das duas para poder resolver a sua letra B. Para abrir espaço aqui, gente, eu vou apagar os dados, tá? Aqui. Só para poder fazer a última questão. E vou apagar também o desenho, porque senão não dá para enxergar tudo. Como vocês têm a opção, né, de estar no vídeo você pode voltar e tirar print depois para copiar. Então vamos lá, essa aqui é a letra A. Letra B, indicação do dinamômetro, ou seja, valor de tração. Vou pegar de forma aleatória, tá? Vou pegar, sei lá, vou pegar essa aqui de baixo. 2A igual a T menos 20. Tranquilo? Vou fazer a conta. Sendo que agora eu sei quanto que vale A. O A vale 6. Então aqui, ó, 2 vezes 6 igual a T menos 20. 2 vezes 6, famoso 12. O menos 20 vai passar para o outro lado, vai trocar o sinal, mais 20 igual a T, minha última conta para fechar aqui, ó, é 12 mais 20, também conhecido como 32 newtons. Então fechou aqui. A indicação do dinamômetro acaba sendo 32, porque é a tração, é a força que está sendo medida por esse aparelho. Tranquilo? Essa questão aqui é um pouco mais complexa, porque ela envolve 2 blocos, mas é sempre bom fazer. Questões assim são mais versão UERJ, né? Que é uma prova que é discursiva. Então você vai ter que perder um tempo a mais, mas é uma física mais, digamos assim, pesada, entre aspas, porque é uma física mais para questões, digamos assim, de segunda fase, né? Então não é comum aparecer no Enem e também não é muito comum aparecer na primeira fase da UERJ, mas quem for fazer específica que envolve física é importante pra caramba. Beleza? Então até a próxima aí, ó. Bom descanso pra vocês, fiquem bem, se cuidem, valeu!